Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. Hoje nós vamos iniciar, nosso estudo sobre o livro de Amós, mais um profeta chamado de menor. Não é que ele tinha 17 anos, não. É porque ele escreve, num conteúdo que é bem pequeno em relação, por exemplo, aos maiores lá, E aí a gente vai... Eita, até língua estranha está vindo aqui também, o computador espiritual. Então, a gente vai estudar sobre esse livro, tá? Abram a Bíblia aí, deixem aberto aí no livro de Amós, A gente vai fazer aquela abordagem panorâmica que a gente faz, falando aí a respeito de quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o tema, Só para a gente ter aí essas informações básicas, Vocês já sabem que o estudo nosso aqui não é aquele aprofundado no livro, É uma visão panorâmica, mas aí a gente tem as informações principais, por assim dizer, de cada livro, E aí vai criando para nós aí essa noção básica dos livros da Bíblia, Seus autores, personagens e tudo mais. Então, bora nós lá. Livro de Amós, tá? O pastor de animais que teve que pregar. Eu coloquei esse títulozinho aqui, eu peguei esse título, Só para a gente estar orientando aqui nosso estudo, tá? Nossa caminhada aqui no livro. Então, é o pastor de animais que teve que pregar. Amós, ele não era um profeta, de fato, como eram os profetas de antigamente, que tinham, do Antigo Testamento, que tinham aquela formação de profetas, tinha escolas de profetas, Vocês já sabem disso, a gente já conversou isso talvez lá no livro de Samuel, alguma coisa assim. Então tinha a escola dos profetas, Onde de fato eles eram preparados, ensinados na lei do Senhor, tinham sua vida intensa ali de oração, de santificação, de busca, pela presença de Deus. Então eles eram reconhecidos inclusive como profetas de Israel. Amós, ele é diferente, Deus chama ele lá do interiorzinho mesmo, lá de um lugar bem distante, chamado de Tecoa, e a gente vê isso lá no capítulo 1 e verso 1, mas calma aí que a gente ainda não vai ler lá não, tá? Vamos aqui, quem escreve esse livro, quem é o autor dele? É o próprio Amós, tá? Onde ele escreve, ou para quem, ele profetiza? Para Israel, tá? Ou seja, o reino do norte, Que a capital era Samaria. Então a gente aqui já sabe também nessa época que o reino era dividido, Você tinha o reino do sul, que a sede era em Judá, era conhecido de fato como a Jerusalém, E a gente tem também o reino do norte, que a capital era Samaria, conhecida como Reino do Norte. Amós é do Reino do Sul, mas ele profetiza para o Reino do Norte, Então tem essas questões aqui, mas é para Israel que ele profetiza. Qual é a época que o Amós ele profetiza? Em torno aí de 760, tá? 755 a.C., então nesse período, Aqui é na época do Jeroboão II. A gente vai ver também aqui no texto bíblico nessas informações. Só estou passando aqui mais direto e depois a gente pega os textos bíblicos aí para estar confirmando essas informações, tá? Por que ele escreve? Qual a razão dele escrever esse livro? Por causa da injustiça e da opressão que existiam no Reino do Norte. Então havia lá injustiças sociais, o foco do livro, A injustiça social muito forte, a questão mesmo da opressão, pobres, ricos, pessoas explorando, ricos explorando os pobres e tudo mais. Então ele escreve por isso, para denunciar a injustiça que havia na sociedade de Israel. Qual o tema então aqui, que o livro aborda? Injustiça, retidão e retribuição divina pelo pecado.
A gente vai ver isso aqui também no decorrer do livro, tá? Então vamos lá, já abri aqui no capítulo 1, versículo de número 1, né? Do livro de Amós, que Amós era um homem simples, como eu falei, do campo, e foi chamado por Deus para denunciar os pecados de Israel. Bora lá, queridos, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá nesse alto e baixo, sobe e desce, tá uma montanha russa aqui, né? Minha nossa, vamos ver se a gente consegue dar uma continuidade aqui. Vocês estão aparecendo e desaparecendo. Eu fico com medo do arrebatamento acontecendo numa dessa aí, né? E eu tô aqui sozinho. Mas vamos lá. Amós, capítulo de número 1, versículo de número 1. Está escrito assim: as palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então houve também lá um terremoto naquela região, e isso foi um marco, né, histórico. É por isso que ele coloca aqui, para mais ou menos aí situar na história, datar o livro, tá? Douglas, irmã Tatiana, bem-vindos também. Bora nós, já vamos pegar o bonde andando da teologia aqui, tá? Então, abrindo aí em Amós capítulo 1, verso 1, é o que nós lemos agora. O capítulo 3, verso 7 e o verso 8, ainda falando a respeito de Amós, tá? Da sua origem e tudo mais. Então, capítulo 3, verso 7 e verso 8 está escrito assim: certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Bom, nessa figura de linguagem aqui, o Amós, ele está abordando a respeito do chamado, né? O chamado de Deus. Eita. Calma aí, deixa eu só colocar no mudo aqui. Então não vai ter aula? Vamos lá, meu povo, a aula já está tendo aqui, viu? Ah, entendeu. Quer que eu corte seu cabelo hoje? Aleluia! Ao vivo é assim mesmo, olha que coisa boa. Os irmãos aqui vai trocando receita. Oh, Jesus! Meus amados, nós estamos ao vivo aqui, viu? Vai ficar gravado ali, mas aqui é ao vivo. Eu corto nada, eu deixo tudo isso aí gravado. Assim, quer que o povo veja aqui que o negócio aqui é abençoado mesmo. Mas vamos lá, queridos. Então, olha só, nessa figura de linguagem, no capítulo 3, verso 7, verso 8, Amós, ele está falando sobre a chamada de Deus sobre sua vida, né? Como ele não tinha uma opção, uma alternativa, foi muito forte a chamada de Deus para que ele profetizasse, embora, como eu disse, ele não era do rol, né, da lista dos profetas reconhecidos ou conhecidos, e os moldes, né, que eram formados profetas. Amós era totalmente assim desajustado nesse sentido, né? Então aqui mostra também o livro que Deus, ele faz aquilo que ele quer sem respeitar aí os moldes muitas vezes criados pelos homens, ou sai ali um pouquinho daquilo que é tido como um padrãozinho, né? Então Deus às vezes ele quebra aí essas estruturas que são criadas por nós mesmos, né? Então vamos lá, queridos. Capítulo 7, verso 14 e o verso 15, ainda falando da pessoa de Amós, tá? Capítulo 7, versículos 14 e verso 15, está escrito assim, ó: e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Ou seja, está dizendo que ele não era oficialmente profeta, nem vinha de uma linhagem de profetas, né? Mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então ele era do campo, como eu disse, ele cuidava de gado, né, e de plantações. Então era um homem do campo mesmo, um homem simples, um homem que lidava aí com essas questões do campo, né? Criação de gado e também plantação. Ele diz que Deus o tirou desse contexto e o levou, né? Tirou desse contexto lá de Judá e o levou aí, por assim dizer, à cidade grande para profetizar então e denunciar os pecados de Israel, tá? Da capital ali. Ele começa a denunciar os pecados, né, de 7 nações. Olha que coisa interessante. Todo profeta, queridos, eles precisavam chamar a atenção no sentido que as pessoas precisam dar ouvido a eles, né?
a ele. As pessoas precisariam ouvir a mensagem que o profeta tinha. Então é interessante aqui que ele começa, né, o capítulo 1, a gente percebe aqui, ele começa falando sobre as 7 nações vizinhas de Israel, né, e até mesmo de Judá, quer dizer, o reino do sul. Olha só, ele estava profetizando para o reino do norte e ele começa a falar sobre os pecados, sobre os erros das nações vizinhas e também sobre o reino do sul, ou seja, Judá, né? E com isso ganhou a atenção dos ouvintes, que é no caso do reino do norte, né? Ele fez isso mesmo para chamar a atenção. Sabe, olha que coisa interessante. O povo ficou ouvindo então os erros, os pecados, o que Deus ia fazer, ia punir, né, das nações vizinhas e até mesmo, né, dos compatriotas, mas lá da tribo, ou melhor dizendo, do reino do sul. Mas é interessante que ele, como se fosse mais ou menos uma armadilha, né? Porque ele começou a falar dos erros dos outros e é mais fácil, na verdade, né? E aceitável a gente ouvir o erro das outras pessoas. Então ele faz isso, chama a atenção dos ouvintes ali. As pessoas ouvem lá a denúncia deles a respeito das nações vizinhas, só que aí ele começa também a falar sobre os pecados lá do povo de Israel, né? Lá do reino do sul. Então eu parei aqui, né, na questão de... vocês ouviram aí, né? Até a questão do Amós. Não, se não ouviram, então... Mas para eu não ficar repetitivo lá, ficou gravado. Só dar uma recapitulada aqui, tá? Então, olha só, nós falamos sobre o capítulo 1, né? Que Amós foi chamado. Quem era Amós? Um boeiro, um cultivador de sicômoro, um plantador, uma pessoa do campo, uma pessoa simples, tá? E foi chamado por Deus, então, para profetizar contra Israel, denunciar os seus pecados de injustiça social, de grande corrupção, tá? E aí ele fez isso, então, né? Ele começa a falar, no capítulo 1, ele começa a falar sobre as nações vizinhas, começa a falar sobre os pecados dos outros, e aí ele ganha, então, a questão da atenção do povo, né? E ganha a atenção do povo, então, porque é mais fácil a gente... Oi, pode falar, Valdir, tô te ouvindo. Só confirma se está gravando, porque pra gente não tá aparecendo nada de gravação. Tá no outro lá, tá? Na outra câmera, que é o que vai postado lá, tá. Obrigado, Varão, pelo toque aí. Eu até não tô coisando aqui para ver se... Vocês sabem o que é coisar, né? Então, coisar é um termo técnico que a gente usa. Mas vamos lá, mas lá tá gravando. Gravou tudo, na verdade, aqui, né? Tá gravando tudo. Para vocês está ao vivo que tá interrompendo, mas lá tá tudo na íntegra, Varão. Então, o que acontece? Olha só que interessante. É mais fácil, né, a gente ouvir o pecado das outras pessoas, a gente dá atenção. Foi o que Amós fez. Começou a falar do pecado das nações vizinhas, o povo deu ouvido, né? E aí ele começou então a denunciar os pecados do próprio Israel, né? A injustiça social e a corrupção, que é o que ele começa a denunciar. Capítulo 2, versículos 6 e 8, bora lá, vocês que estão com a Bíblia aberta aí, capítulo 2, versículo 6 ao versículo de número 8. A gente vai retornar esse texto depois, mas bora ler aqui, só para a gente entender qual aí o rumo que a gente vai tomar, né? No capítulo 2, no verso 6 ao 8 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem, olha que coisa absurda, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. Olha só, o pai e o filho tinham relação com a mesma mulher, que coisa horrível. E se deitam junto a qualquer altar sobre as roupas empenhadas, ou seja, eles recebiam roupas como penhor de dívidas e usavam essas roupas, irmãos. Era coisa básica, né? Comida e roupa. Então, eles empenhoravam. Olha como eles oprimiam, né, aqui os pobres, porque não tinha alternativa, eles tinham dinheiro, né? Um grande grupo aí em Israel, os líderes, os ricos, e eles oprimiam. Então, o verso 8 aqui vai falar o seguinte: se deitam junto a qualquer altar sobre as roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho do que tinham multado.
Veja só que coisa interessante. É a denúncia social, é a injustiça social que Amós vai denunciar que o povo de Israel, naquele tempo, né, estava pecando contra Deus aí nesses aspectos. Então, o castigo era porque Deus os amava e queria usá-los, né? Mas para andarem juntos precisariam ser limpos. O capítulo 3 aqui, ó, verso 2 e o verso 3, 2 e 3, capítulo 3, versículos 2 e versículo 3, diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse versículo é muito conhecido, né? Citam ele bem assim isolado, mas olha só o contexto que ele está inserido, né? Deus dizendo, Deus estava denunciando ali através do profeta, e Deus estava dizendo que iria trazer a punição, o castigo. Não é porque Deus não amava o povo de Israel, pelo contrário, né? E ele vai dizer, só vocês, ou seja, dentre todas as nações da terra, eu escolhi vocês, eu conheci vocês. Esse termo aqui, aquela expressão idiomática, né, que naquela cultura quer dizer um relacionamento íntimo eu propus para vocês, dentre todas as nações da terra. Olha como Deus estava mostrando o seu grande amor pela nação de Israel, e é por isso que ele estava ali denunciando e falando que viria o castigo se eles não se arrependessem. A gente vai ver no fim que eles não se arrependeram, né? Então, amados, a gente percebe aqui que os pecados de Israel, né, o que Amós ele percebe aqui, no mínimo são 3, e é o que eu quero abordar com vocês, então, tá certo? Nesse estudo aqui do livro, tá? Dada essa introdução, ambientando tudo isso, entendendo o contexto histórico, cultural lá, político, né, econômico, agora a gente vai pegar mesmo o livro para ver, né, especificamente quais eram os pecados, o comportamento desse povo lá naquela questão. Capítulo 2, né, versículos de número 6 ao versículo número 7. Vamos pegar esse texto aqui para mostrar para vocês um dos pecados. Qual era o pecado aqui? Crueldade, ou seja, injustiça social. Tá? Esse era o primeiro pecado que o Amós tinha identificado e estava denunciando. O capítulo 2, versos 6 e 7, né, como a gente já leu, mas vamos ler de novo, que agora a gente vai partir para outra direção. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Essa expressão é interessante, né? Por 3 transgressões e por 4. Ou seja, por tudo que eles vinham cometendo de pecado, e especificamente por aquele, né? Por 3 transgressões, ó, por todos os pecados que vocês vinham cometendo, e especificamente por esse que está sendo denunciado, que é a injustiça social. Deus disse, eu não vou retirar o meu castigo, não vou fazer vistas grossas, vou punir vocês, se não houvesse o arrependimento. Continuando no verso 6 aqui, ó. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, né? Olha só, amados, como o pobre não tinha valor algum para essas pessoas. Como o pobre era humilhado, até parece nossa sociedade, né? Né? Que a gente percebe que os ricos, eles oprimem, humilham, né? Exploram os pobres. Na verdade, toda a sociedade sem Deus tem esse comportamento, né? As pessoas, elas desprezam as outras porque tem lá um carro melhor, uma casa melhor, mora num lugar que é melhor, né? No sentido mais estrutural, e aqui não era diferente, eles tinham também esse comportamento aí e tinham essa realidade, tá? Então, versículo de número 7, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanar o meu santo monte. Então, crueldade, oprimiam os pobres e esmagavam o necessitado. Olha o capítulo 4, versículo de número 1. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres e que quebrantais o necessitado, que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos. Irmãos, essa expressão, vacas de Bazã, para nós é estranho também, né? Chamar as mulheres de vacas de Bazã, né? Na nossa cultura isso é uma ofensa muito grande, né? É até um pouco chulo, né? Mas aqui é uma expressão que a gente precisa entender dentro desse contexto, que eram vacas gordas, vacas bem tratadas, animais, né? Estava comparando aqui as mulheres como aquelas
como aqueles animais bem tratados e tal, e tudo mais, né? Então, hoje não dá certo, nunca deu certo chamar ninguém de animal e comparar, né, as questões aí, tá? Mas só para entender, essas mulheres eram mulheres dos ricos, né, daquela cidade lá de Israel, e elas, inclusive, pressionavam seus maridos para oprimirem mais os pobres, para que elas tivessem a sua vida de luxúria, tá? de esbanjar, né? Aí de ostentação. Então a gente entende aqui porque desses termos aqui, tá? Eles tinham várias casas, ó, capítulo 3, versículo 15, que interessante, ó, capítulo 3, verso 15. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. O capítulo 5 também, o versículo 11, né, vai trazer para nós essa informação aqui, ó. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Então, esses dois textos mostram para a gente que haviam lá os ricos, né, que tinham diversas casas, enquanto o pobre muitas vezes não tinha nem onde morar. Eles moravam em barracos, né? O capítulo 6, ó, capítulo 6, verso 4 ao versículo de número 6. Olha o que fala aqui a respeito dos pobres. Que dorme em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis o cordeiro do rebanho e o bezerro do meio da manada. Que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Então, ao contraste, na verdade, né? Desculpa que eu falei um pouco meio confuso, mas havia um contraste muito grande. Os muito ricos, que tinham muitas casas, viviam de uma maneira muito regalada, ostentando muito, e o contraste era que o pobre não tinha muitas vezes onde morar, o que comer e o que vestir. Então veja só a injustiça social, e Deus, amados, sempre se importou, e hoje continua também, tá certo? Se importando sobre essa estrutura que nós criamos na sociedade, onde muitas vezes os ricos, eles oprimem os pobres a ponto dos pobres não terem o básico, a dignidade para a vida, né? Que é de fato uma moradia, uma vestimenta e um alimento, né? A gente nem está falando de outras coisas aqui, como lazer, educação e segurança, enfim, né? Então a gente precisa entender que ainda hoje essas coisas devem ser denunciadas, reprovadas e tidas como pecado, tá certo? Injustiça é pecado, pecado a gente chama de estrutural, pecado nacional, pecado social, tá certo? Não é o indivíduo, não é a gente não está falando de pecados individuais, mas num coletivo todo, tá? Então a gente percebe aqui, o primeiro pecado era essa crueldade e essa injustiça social aqui. O segundo pecado que o Amós identifica aqui está no capítulo de número 4, versículos de número 4 e o versículo de número 5, que é a irrealidade deles, tá certo? Ou seja, a religião falsa, né, que eles tinham. Então, lá o pessoal do reino do norte, né, lá de Israel, eles cultuavam, eles tinham seus ritos e rituais religiosos, tinham seus altares, ofereciam seus sacrifícios. Só que eles faziam isso de uma maneira totalmente equivocada, não era para Deus, tá? Eles muitas vezes se corrompiam, né, lá naquela proposta de Jeroboão, segundo o rei lá de Israel, onde erigiu, né, levantou, construiu altares, muitas vezes para deuses pagãos lá, e eles faziam isso, mas não, a questão não é nem essa em si, a questão é que a vida pessoal deles não correspondiam ao caráter de Deus, não correspondiam àquilo que Deus propôs, né, como de fato a natureza que eles deveriam ter. Gente humilde, gente simples, gente santa, gente generosa, enfim. Então eles faziam, né, tinham ritos, tinham atos religiosos, mas o coração e a vida era reprovada por Deus. Este é o ponto aqui, ó. Bora lá no capítulo de número 4? Vamos lá, meu povo, se estiver me ouvindo aí, diga, eu tô. Acho que não tá não, né? O pessoal tá meio suspenso assim. Ô Jesus, mas vamos lá. Em nome de Jesus a gente vai
arrumando esse negócio aqui. Ó, o capítulo 4, versículos número 4 e o versículo de número 5, né? Lógico, livro de Amós, tudo isso aqui. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Então, Deus não recebia esses sacrifícios e atos de adoração, pois não eram acompanhados de sinceridade e de conversão. Então, esse é o ponto, né? Eles buscavam lugares suntuosos para cultuar. Iam lá em Betel, em Gilgal, lugares mais, entre aspas, sofisticados, né? Lugares mais bem preparados. Então eles se importavam com essas coisas. Olha que semelhança, né, de algumas situações de hoje. Tem pessoas que buscam grandes igrejas, né, lugares mais, entre aspas, desenvolvido economicamente e aquela coisa toda. Desprezam muitas vezes lugares simples, igrejas simples, um povo mais humilde, né, uma região mais carente. Muitas vezes rejeitam isso e vão buscar aí nessa ilusão de que ali, né, de alguma maneira, Deus está de uma maneira especial, específica, em outros lugares não. Então, olha que semelhança que a gente encontra aqui com a nossa realidade, né? O capítulo de número 5, versículos 4 e 5 diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Então Deus dizendo e reprovando essa atitude deles de buscarem, de procurarem Deus nesses lugares que eles julgavam ser lugares melhores para adoração. Então, o segundo pecado é esse. O terceiro pecado aqui é de desonestidade, tá? Ou imoralidade, né? Ainda nesse âmbito do coletivo, ainda no âmbito, né, social. Eles viviam com práticas desonestas e roubavam um grande número de clientes inocentes. Olha o capítulo 8 aqui, ó, versículos número 4 e 6 ao 6, né? Então, repetindo aqui, enfatizando para a gente não perder essa noção do contexto. O pecado, a denúncia aqui, era sobre injustiça social, tá? A vida vivida na coletividade, na sociedade. Então, aqui que é o ambiente que a gente está abordando. Capítulo 8, verso 4, 5 e 6, olha só como está escrito: ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, né, que era uma medida uma unidade de medida, né? E aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Então, olha que coisa terrível aqui, amados. Eles tinham práticas desonestas no comércio, prejudicavam mesmo as pessoas fraudulosamente. Eles nem respeitavam o dia religioso, que era o sábado. Eles queriam que passasse logo aquilo lá para eles continuarem ali vendendo, enganando, explorando, né? Olha só, materialistas ao extremo, e desprezavam inclusive aquele dia que tinha para adorar a Deus, né? Que no contexto de Israel era o sábado. Enfim, eram pessoas totalmente materialistas, egoístas, gente gananciosa, desonesta, gente que explorava, enganava mesmo, tá? Então, olha o contexto também que a gente tem muito semelhante, infelizmente, em nossas sociedades. No Brasil, a gente sabe muito bem de pessoas querendo levar economicamente, né? A gente está falando aqui, vantagens sobre as outras, fraudulentamente enganando lá, muitas vezes o artigo que a gente chama 171, né? Aqueles enganadores exploram, dão um golpe, enfim, enganam mesmo, né? No sentido comercial, aqui é o ponto. Então, estavam afetados os relacionamentos sociais, degradada as práticas religiosas, pervertidas suas transações econômicas e corrompida os processos legais. Então, aqueles que poderiam ser os que fossem corrigir isso, né? Os fiscais,
as pessoas que teriam o poder de ir lá e corrigir isso, eles também estavam corrompidos, eles compravam com propina. Veja bem, amados, né? Que coisa terrível, como se assemelha isso a nós, como isso é muito próximo de nós. Como eu disse, uma sociedade longe de Deus tem essas práticas. Uma sociedade se afasta dos princípios de Deus, começa a viver dessa maneira exploratória, né? Desbalanceada, injusta, opressora, exploradora. Então a gente percebe aqui toda essa prática. Então, 3 pecados principais que a gente vê: a crueldade, a injustiça social, a irrealidade, a religião falsa. Eu acho bem interessante aqui, acabei não lendo, mas eu queria ler com vocês esse segundo pecado que acabei pulando aqui, tá? Que é o capítulo de número 5, não pulei o pecado em si, né, denunciado, mas o texto que eu queria compartilhar com vocês do capítulo 5, verso 21 ao 27. Olha como é claro aqui, a gente vê o sentimento de Deus, né? A postura aqui desse povo e Deus reprovando tudo isso. Capítulo 5, verso 21 ao 27. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. A gente está falando dos cultos aqui, irmão. Cultuando a Deus, aquela festa toda, aquele negócio, e Deus do céu, aborreço. Eu desprezo tudo isso. Verso 22. E ainda me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares. Não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, né, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos. Adoração, louvor, oferta, dízimo, tudo isso era oferecido, era aquele cultão, né? Aquela festividade. E Deus disse: eu rejeito tudo isso, eu aborreço, eu desprezo. Isso, o que vocês cantam aí, dizem que estão cantando em meu louvor, isso para mim é barulho, é ruído. Por que Deus estava falando isso? Porque a vida deles fora desse ambiente de culto era uma vida reprovada, era uma vida injusta, era uma vida de exploração. Então Deus não recebia isso também, amados, né? A semelhança de hoje, que muitas vezes a gente vê pessoas, igrejas cultuando a Deus, aparentemente parece ser uma coisa muito bonita, muito piedosa, muito quebrantada, mas se a vida daqueles que estão lá naquele contexto, adorando a Deus ali com tudo esse amparato, não é uma vida de honestidade, não é uma vida de retidão, não é uma vida de generosidade, não é uma vida de equilíbrio social, não é uma vida onde olha para o necessitado. Deus não tem nada disso como legítimo. Deus não recebe esses atos de adoração, porque não recebe o adorador. Não é ali apenas, é a sua vida, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a vida cristã se dá no ambiente de culto, né? Que Deus está atento ali. Não, amados, a nossa vida, ela tem que ser no dia a dia, fora desse ambiente de culto. E esse ambiente de culto é apenas mais um aspecto de uma vida inteira diante de Deus, de uma vida íntegra diante de Deus, de uma vida onde glorifica a Deus em todas as relações, em todas as atividades profissionais, sociais, né, familiares, enfim. O culto deve ser a celebração de um dia, né? A cerimônia lá, o culto deve ser a celebração de uma vida que eu tenho antes daquilo e depois daquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não cair no engano que a vida cristã se dá em cultos, em cerimônias. Ali deve ser apenas, tá certo? Uma celebração, né, daquilo que nós fazemos, aliás, daquilo que nós vivemos diante de Deus fora daquele ambiente, porque ali pode ser muita coisa mascarada, pode ser muita coisa ali representada, pode ser muita coisa ali que engana. Nós somos enganados, nós enganamos uns aos outros, mas Deus sabe muito bem quem nós somos fora daquele ambiente, né, nos nossos relacionamentos comerciais. Deus sabe muito bem quem nós somos, nossos relacionamentos dentro da nossa casa, com os nossos filhos,
cônjuges, tá certo? Lá onde a gente trabalha, como é minha postura, meu comportamento nas questões legais, jurídicas, sociais. Então a gente precisa ter muito cuidado aqui, senão a gente vai cair nesse mesmo erro aqui de Israel. Povo de Deus, promessa de Deus, aquela coisa toda, a aparência de piedosos, de religiosos, mas Deus dizendo, ó, reprovo tudo isso, não aceito nada disso e tudo mais. Então, a nação rejeita, né, as denúncias do profeta, novidade nenhuma, né? A gente vê isso aí na grande maioria dos profetas do Antigo Testamento, Novo Testamento. Na nossa vida muitas vezes se dá, infelizmente, né? Deus advertindo, Deus falando através dos pregadores, ensinadores, pastores, enfim. E muitas vezes Deus é rejeitado nas mensagens, né? E aí sofre as consequências, né? Foi o que aconteceu com Israel aqui, porque foi destruída pela Assíria no ano 721, tá? Então a gente está falando aqui do ano 760, né? 30 e poucos aí, talvez no máximo 40 anos depois, a Assíria invade Israel, destrói Israel. Então esse povo sofre as consequências de um pecado que Deus tinha dado oportunidade lá atrás para se arrependerem e assim não fizeram, né? Mas é interessante assim, como também isso é quase uma regra nos profetas. Deus usa os profetas para denunciar o pecado, para corrigir o povo, para chamar ao arrependimento. O povo ainda que não venha, sofre as consequências, mas Deus sempre traz, com a palavra de advertência, Ele sempre traz uma promessa de esperança, de restauração futura, né? E aqui não é diferente. Capítulo 9, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Olha só o que o texto diz aqui, para a gente entender, né? Aí essa esperança que os profetas traziam. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Olha só. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. E aí encerra o livro aqui com essa promessa de restauração, essa promessa de reedificar a cidade. O povo ia de fato, ia sofrer as consequências, ia ser destruído, ia ser levado cativo, toda a cidade destruída, a nação, enfim, tudo ali acabado. Mas Deus viria e restauraria tudo isso, né? Deus precisava fazer isso porque o povo não se arrependeu, mas Deus amava tanto esse povo que iria deixar as consequências vir sobre a vida deles, porque o que Deus faz com Israel, conosco, com o ser humano que Ele ama, é justamente isso, né? Anunciar a possibilidade do arrependimento, da correção do erro. Não feito isso, Ele deixa as consequências mostrar o como nós estamos equivocados a respeito de nós vivermos segundo aquilo que nós entendemos que tem que viver, né? E não segundo o projeto do Criador, do Salvador, de Deus. E aí as consequências vêm, e mesmo assim ainda Deus, apesar de toda a desobediência, de toda a ofensa, de toda a rebeldia que nós temos diante dele, mesmo assim Ele ainda estende as mãos, disposto a restaurar tudo isso, mesmo que seja com todas as consequências, mas ainda assim Deus fala, ó, tá aqui, eu prometo para vocês que quando vocês voltarem, quando vocês se arrependerem, a promessa, a bênção, a restauração, a restituição daquilo que foi perdido por conta da desobediência, do pecado e tudo mais. Então sempre há, amados, uma palavra de esperança em meio ao caos, em meio às rebeldias. Sempre há uma oportunidade de voltarmos para Deus, né? Sempre há uma oportunidade de nos arrependermos diante de Deus, e Deus está disposto a restaurar a nossa vida, a recomeçar a nossa história. Então, fica inclusive para nós aqui, né?
aí essa advertência, esse alerta. Ó, Deus não havia anulado suas promessas, né? Feitas a Abraão há mais de 1000 anos. Seriam removidos da terra, mas no final da história Deus os traria de volta. Foi o verso 14 e o verso 15 que nós lemos aqui no final, que Deus faria isso, né? Porque havia promessas a Abraão e Deus não ia anular isso, embora Deus deixaria que todas as consequências viessem sobre as ações e a teimosia de Israel, né? Mas as promessas de Deus estariam lá em pé. Tá certo, amado? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.